Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus, nós já te adoramos, já te louvamos, ó Pai. E agora, se nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Fala conosco, Deus querido. Em nome de Jesus, toma o teu primeiro lugar, Deus querido, na minha vida. Toma o teu primeiro lugar em cada coração. Fala como o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra hoje vai ser, o que o Senhor vai nos falar hoje é sobre o poder do louvor e da adoração. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler alguns textos aqui. Primeiro, vamos ler em 1 Samuel 16, no versículo 21, que diz: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Vamos ler também Atos 16. Atos 16, versículo 23, nos diz: E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E vamos ler também 2 Crônicas 20. Glória a Deus. Segunda Crônicas 20, 21 diz: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Então, irmãos, o Senhor quer nos dizer esta noite o poder, que tem o louvor, a adoração e a unção nas nossas vidas. Então, Saul desobedeceu ao Senhor
e por isso passou a ser atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Ele perdeu a presença de Deus. Não podemos perder a presença de Deus de forma alguma. Vão buscar Davi para tocar a harpa, e quando Davi toca a harpa, Saul fica liberto do espírito mau. Davi tocava bem, mas não foi só por isso que Saul ficava liberto, mas era por causa da unção que estava sobre a vida dele. Era valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor era com ele. Ele carregava a unção, a presença de Deus na sua vida. Davi era sensato, sério em palavras e ações. Vemos aqui a libertação através de um instrumento nas mãos de uma pessoa que adorava, possuía a unção. O louvor traz libertação. Amém, irmãos? Então, os irmãos, muitos de nós conhecemos a história, né? Não dá para a gente ler tudo, mas Davi, foi chamado para estar ali, para estar tocando a harpa. E se não fosse a unção de Deus sobre a vida de Davi, não ia acontecer nada, né? Mas por causa da unção, a palavra nem fala que ele cantava, né? Falava que ele, tocava, né? Então quer dizer que a unção estava ali sobre a vida de Davi. E nós não podemos negociar, a unção, a presença de Deus nas nossas vidas de forma alguma. Glória a Deus. Paulo e Silas adoravam na prisão, e quando eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, aconteceu um terremoto e eles foram livres. Todas as prisões foram abertas. Glória a Deus. Quando adoramos, as cadeias que nos prendem se rompem e somos livres. Muitas vezes, muitas cadeias nos prendem, cadeias invisíveis que não vemos, são diversas. Podemos vencê-las com louvor e adoração. Quando adoramos, louvamos, não só atraímos os milagres para nós, mas também para o nosso próximo. O terremoto não beneficiou somente Paulo e Silas, mas também os que estavam presos com eles. Tremendo e verdadeiro louvor e adoração despedaça todos os grilhões, todas as algemas, né? Deus falou muito, aqui comigo aqui nessa palavra, porque eles não foi só, não aconteceu só com eles. O terremoto, que Deus enviou também quebrou, os grilhões deles, rompeu também as prisões. Então, o louvor e a adoração também nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Josafá ordenou que os levitas louvassem diante dos inimigos, contra os inimigos. Quando adoramos, louvamos, Deus peleja por nós contra os nossos inimigos. Então, irmãos, Josafá, ali diante, dos seus inimigos, ele ordenou os levitas que louvassem o Senhor. E através do louvor, Deus confundiu, desbaratou os seus inimigos, e eles mesmos, lá entre eles, fizeram grandes guerras lá, se mataram um ao outro lá. Então, o poder, novamente a gente vê o poder do louvor, da adoração. Em Tiago 5,3 fala: está alguém contente? Cante louvores. Quando estamos contentes,
louvamos ao Senhor, cantemos ao Senhor. Mas quando estamos passando por momentos difíceis, também devemos louvar e adorar o Senhor. Devemos oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Quando o coração dói, a dor aperta e abrimos nossos lábios, o nosso coração para adorá-lo. Ele se inclina para nós e em meio ao louvor e à adoração, somos libertos, somos livres, curados. Aleluia. Glória a Deus. E a alegria dele nos envolve. Devemos louvá-lo, adorá-lo em todo o tempo, independente das circunstâncias. Louvar ao invés de murmurar, de reclamar. Louvar acima de todas as circunstâncias. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. A adoração, o louvor, vai muito além de tocar ou cantar, mas é adorar, louvar com a própria vida, com o testemunho, atrair as pessoas, não somente com palavras, mas com as atitudes. Isso é louvar e adorar. Quando falamos a sua palavra, então, irmãos, às vezes a gente pensa assim que adorar é a gente ir para a casa do Senhor, sentar aqui e acompanhar, né, os levitas aqui que o Senhor tem levantado e a gente acompanha eles. Ou então, né, a gente ficou ouvindo os instrumentistas, mas não é isso. É isso também. Isso também é adoração e louvor. Mas não é só isso. É nós adorarmos. Nós adorarmos ao Senhor com a nossa vida. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Onde nós formos, nós adorarmos ao Senhor. Quando nós falamos a sua palavra, quando agradecemos, quando profetizamos vitórias sobre a vida dos nossos irmãos, estamos adorando, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas muitas vezes trocamos o louvor, a adoração, pela murmuração e reclamação e maldizeres. O louvor, a adoração, atrai os milagres sobre nossas vidas, atrai a presença de Deus sobre nós e sobre o nosso próximo. Devemos viver uma vida constante de louvor e adoração. Será que nós estamos vivendo em louvor e adoração, exaltação e gratidão ao Senhor? Estamos atraindo os milagres até nós ou estamos tardando por causa das nossas reclamações e murmurações e ingratidão? O louvor, a adoração é uma arma poderosa que nos cura, liberta, quebra cadeias, confunde os nossos inimigos. Então, irmãos, glória a Deus. Muitas vezes a gente quer murmurar, quer reclamar, quer ficar falando coisas, né, que não nos cabe, em vez de nós adorarmos ao Senhor. Porque como frisar bem isso aqui, que não é só a gente estar aqui na casa do Senhor cantando aqui. É a nós lá fora. Onde o Senhor nos enviar, nós estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Porque as pessoas, elas são atraídas pelo louvor que sai dos nossos lábios, pela nossa adoração. Eu estava vendo que quando eu estava vendo lá sobre Davi, falou assim, o que é sisudo? O que é sisudo? Me fez pergunta, aí eu fui lá ver.
sisudo, uma pessoa sensata, entendeu? Prudente, séria, sincero, entendeu? Então, Davi era essa pessoa. E aí vai falar, né, que tem isso a ver, né, com música, cantar? Mas não, é porque a nossa vida, ela tem que ser instrumento de adoração ao Senhor. Não é só cantar. Porque às vezes quando eu falo assim, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar, eu vou na casa do Senhor adorar o Senhor, dá a impressão que nós vamos vir que realmente sentar aqui e adorar o Senhor. Só que não é isso. Vai muito além. A nossa vida, ela tem que ser testemunho. O nosso louvor, a nossa adoração, ela precisa de alcançar as pessoas, né? Então a gente vê que lá quando Paulo e Silas estavam lá, o terremoto veio, mas não foi só ele que foi beneficiado, mas Silas. Os outros também foram. As prisões, as cadeias abriram para todos que estavam ali. Então, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós praticamos a palavra, as pessoas também são atraídas pelo nosso louvor. Pelo nosso louvor, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, por tudo aquilo que a gente vive. Às vezes nós nem precisamos de falar nada. Só de nós chegarmos no ambiente, a presença de Deus já está ali. Por causa da nossa adoração. Porque a nossa adoração, ela não está restrita no templo, ou na minha casa, ou aqui na igreja. Ela não está restrita. Onde que eu for, eu estou adorando. Eu estou adorando ao Senhor. Então, a minha vida, ela é um testemunho, né? Então, Davi era essa pessoa, né? Glória a Deus. Aleluia. Quando adoramos, não é somente nós que somos livres, curados, libertos, transformados. Outras pessoas também. Que possamos ter a unção de Davi e tudo isso que eu falei sobre ele, né? Que ele é a pessoa que era prudente, era sensato, ele tinha sabedoria, ele vigiava nas suas palavras, que nós possamos ser assim como Davi, que nós nunca venhamos perder a unção, a presença do Senhor, que nós possamos ser como Josafá, que diante dos seus inimigos se propôs a louvar ao Senhor. O que nós fazemos quando os inimigos se levantam contra nós? O que nós fazemos? Nós murmuramos? Nós reclamamos? Nós ficamos com medo? Ou nós adoramos? E adorar não é esperar as coisas acontecerem, não. Porque adorar é independente do que Deus vai fazer ou não. Mas aqui, quando eles adoraram, o Senhor deu vitória para eles contra os seus inimigos. Glória a Deus. Que nós possamos também ser como Paulo e Silas, que mesmo presos, decidiram louvar e adorar o Senhor, independente do que estava passando. Então, nós somos assim. Tá tudo bem? Estou alegre, vou adorar. Mas se não, imagina que eles estavam presos. E ainda injustamente, né? Injustamente. Estavam fazendo a obra. Então, que nós possamos ser como eles. Que independente da circunstância, da situação,
que a gente pode adorar, que a gente possa glorificar, que a gente possa bendizer o nome do Senhor, independente de todas as circunstâncias. Porque quando nós louvamos, coisas acontecem, terremotos acontecem ao nosso redor, através de nós. Deus age, Deus manifesta o teu poder. Quando nós trocamos a murmuração, a reclamação, o maldizer pela adoração. Que nós possamos escolher adorar. Que possamos seguir o exemplo desses homens e não permitir que nada venha impedir de sermos verdadeiros adoradores. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque esses tais é esses que Deus procura. O louvor nos traz alegria, liberdade, libertação, cura, transformação, vitória sobre os nossos inimigos. Que nós nunca venhamos perder a unção, a presença e o desejo de louvar ao Senhor verdadeiramente. Glória a Deus. Para finalizar aqui, eu vou ler aqui. Lá em 2 Crônicas, né, 20, 27 ao 30, que diz assim: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaudes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de... Eu vou parar por aí. Então, irmãos, então vê o que aconteceu aqui, né? Eles voltaram louvando o Senhor, né? Pela vitória que Deus tinha concedido a eles. Então, que nós possamos adorar o Senhor. Adorar o Senhor, como eu falei aqui, o sacrifício de louvor é quando você está sangrando por dentro e a sua vontade é de chorar, de desistir, de não vir para a casa do Senhor. E você muitas vezes ouve coisas que te magoa, né? Os inimigos se levantam, inimigos diversos, inimigos físicos, inimigos invisíveis. E nós estamos diante de guerra, estamos diante de inimigos. Mas o Senhor nos garante. O Senhor nos garante a vitória, né? E eu deixo essa palavra, né? Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. E que o nosso louvor, que a nossa adoração não seja restrita. Porque se nós adoramos o Senhor só aqui, porque aqui é fácil, nós viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Então é muito fácil adorar aqui. Mas nós devemos adorar lá fora, né? No meio da nossa família, no meio dos nossos familiares, onde nós colocamos nossos pés, nós devemos ser um instrumento de adoração ao Senhor. E quando nós nos posicionarmos, deixarmos as murmurações, deixarmos as reclamações, deixarmos de maldizer, e nós começar a adorar, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai estar trazendo a cura, o Senhor vai estar trazendo a libertação, o Senhor vai estar trazendo a vitória sobre os nossos inimigos, o Senhor vai nos estar trazendo a vitória.
Porque aqui a gente viu aqui 3, eu falei de 3 aqui, de Davi, a unção que Davi carregava, de dedilhar ali, só de dedilhar a harpa. O espírito mau saía de Saul. Então, se nós tivermos a presença do Senhor, nós não vamos precisar nem de orar. Só a nossa presença vai afastar o inimigo. Vai tirar o inimigo da nossa casa, de onde que ele estiver, só com a nossa presença. Aleluia, glória a Deus. E lá, Paulo e Silas, se fosse olhar a situação que eles estavam vivendo, eles teriam motivo nenhum, eles estavam lá lamentando, pois estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, e agora nos prenderam. Não, e muitas vezes nós não estamos presos em cadeias físicas, mas nós estamos presos em diversas coisas, e muitas vezes essas coisas que nós estamos presos, essas cadeias, elas nos impedem de adorar, nos impedem de louvar, nos impede de testemunhar, nos impede de ser aquele instrumento que Deus quer que nós sejamos onde nós estivermos, onde nós colocar a planta dos nossos pés. Glória a Deus. E, Josafá, que estava diante da multidão, ele temeu, que é normal, que nós tememos também, mas ele não reclamou, ele buscou, ele falou assim, tem que ter uma estratégia. Eu vou ter que ter uma estratégia. A estratégia foi o louvor. Então, irmãos, nós precisamos ter a noção de quão poderoso é a arma do louvor, da adoração, irmãos. Porque muitas vezes nós não temos noção. Nós não temos muitas vezes noção do que é a arma do louvor e da adoração. As cadeias que são quebradas no reino espiritual, no sobrenatural. As doenças que são curadas. Aleluia. Os problemas que são resolvidos. As causas que são solucionadas, irmãos. Não é com reclamação, não é com murmuração, mas é com gratidão, é com unção, é com adoração, é com louvor. A palavra diz, rendei graças ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. Que nós venhamos nos posicionar. Que nós vamos deixar de ser murmuradores, reclamões. Aleluia. E vamos entregar tudo na mão do Senhor. E vamos adorar, independente da circunstância, independente dos inimigos, seja qual for eles. Porque Deus, Ele peleja por nós. A vitória é nossa, porque Deus é que peleja por nós. Não somos nós, não é com a nossa força, não é com a força do nosso braço, aleluia. Mas é com o Senhor, porque é Ele que peleja por nós. Aleluia. Vamos adorar, irmãos. Vamos adorar, aleluia. Vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos ser gratos, vamos deixar as murmurações, vamos deixar as reclamações, porque essas coisas, aleluia, elas nos afastam da presença do Senhor. Foi como aconteceu com Saul. Ele foi perturbado, atormentado pelo espírito maligno, embora o Senhor permitiu, mas foi porque ele perdeu a presença por causa da desobediência. Que nós não venhamos perder a presença do Senhor, irmãos. Aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor vem nos falar nesta noite, Pai, a importância do louvor e da adoração, Pai. Que nós possamos, Deus querido, nos posicionarmos, Senhor, em te adorar, meu Pai. Em te render, seu verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, meu Pai. Que venhamos nos prostrar diante de Ti,
e que venhamos, ó Pai querido, ó Senhor, te adorar, te louvar, independente das circunstâncias, sejam elas, meu Pai querido, favoráveis ou não, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, ó Deus, o louvor liberta, Pai. O louvor quebra as cadeias. O louvor, ó Deus querido, arabaxere canta lamas. Ó Deus querido, quebra os grilhões, Senhor. Ó Deus, os louvores cura, meu Pai. Os louvores liberta. Ó Deus, os louvores transforma, Pai. Ah, Pai amado, Pai querido. Ah, Senhor da glória. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, esses que o Senhor procura, meu Pai. Traz a verdadeiros adoradores, o Senhor procura. Acha em nós, meu Pai, aleluia, esses verdadeiros adoradores, Deus. Porque, Senhor amado, se nós não te adorarmos, ó Pai, se nós não te glorificarmos, se nós não te louvar, Deus, nós vamos morrer, Pai. Nós vamos perder a tua presença. Nós vamos perder a tua unção, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai amado, Pai querido. Ah, se nós nos entregamos nas tuas mãos. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, ó Pai. Porque tu és o nosso Deus. Tu és aquele que peleja por nós. Tu és aquele que nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso. Tu és santo. Alabaxede canta lamas. Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque, Pai querido, aleluia, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a te adorar em espírito e em verdade, porque senão, Deus, o Senhor não vai receber, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória.